Olá, estamos nós aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria. E hoje nós vamos estudar o capítulo 27 de Provérbios. Nesse capítulo, meus amados, nós vamos destacar aqui alguns pontos e principalmente o que eu quero destacar é com relação ao elogio. Nós vamos observar que esse capítulo nos leva a pensarmos, a termos cuidado com relação a isso. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é cuidado com os elogios. Veja aí comigo no versículo 2. O que fala com relação ao elogio? Diz assim: seja outro o que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, primeira lição que nós vamos tirar com relação ao elogio, ou seja, deixe que outros te elogiem, deixe que outros te louvem. Tem um provérbio popular que diz algo semelhante. Ele diz assim: autoelogio não é elogio. Então, aprendemos com isso que devemos sempre ser humildes, que outras pessoas estejam nos elogiando e não nós mesmos. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós de alguma forma abençoamos outros, nós não podemos estar sempre trazendo isso à tona e lembrando, ok? É o que o Salomão aqui está nos orientando. Vimos nesse ensinamento, inclusive a gente já viu no capítulo anterior, com relação à soberba. Quem vive se elogiando, isso mostra o quê? Que é alguém orgulhoso, alguém soberbo. Está justamente nesse versículo aqui contrastando com o que a gente já aprendeu no capítulo anterior, certo? Então, Salomão aqui mais uma vez vai nos lembrar, vai nos avisar, vai nos alertar com relação à vaidade do nosso coração. Por isso, o rei se preocupa em tornar evidente que esse tipo de atitude é uma característica marcante do homem tolo ou do homem insensato. Deve lembrar-se que em Provérbios, o tolo ele não é aquele que apenas não sabe algumas coisas, mas o tolo que trata em Provérbios é aquele que ignora, é aquele que rejeita os ensinamentos de Deus, certo? Então, primeira lição em se tratando dos elogios: deixe que outros te louvem. O problema é que muitos até entendem esse conceito, até que a gente compreende, mas achamos que a humildade é uma fraqueza, quando na verdade é uma das maiores virtudes. Ser humilde, veja aí comigo Provérbios 15, versículo 33. Olha o que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Então, ser humilde não tem nada de fraqueza, muito pelo contrário, meus amados. Mostra força de caráter. E aí, na medida que eu estava estudando, eu lembrei de uma fábula e eu quero compartilhar com vocês essa fábula. A fábula de um sapo que morreu de soberba. Olha aí. O sapo estava pensando em como poderia fugir do clima frio de inverno. Alguns gansos selvagens sugeriram que ele migrasse com eles, mas o sapo sabia que não podia voar. Eu tenho um cérebro brilhante, disse o sapo. Deixe comigo. Depois de pensar um pouco, pediu que os dois gansos o ajudassem. Qual foi a proposta dele? Que os gansos segurassem um em cada ponta de um forte caniço, enquanto o sapo se segurava com a boca no meio do caniço. E assim a viagem começou. Quando passavam sobre uma pequena cidade, os moradores saíram para ver aquela cena estranha. Alguns gritaram: quem poderia bolar algo tão genial? O sapo foi se inchando de orgulho, de soberba, se achando importante, o tal, E de tão inchado, não resistiu e gritou, ele exclamou: eu bolei tudo. Seu orgulho foi a sua própria ruína, pois no momento em que ele abriu a boca, soltou do caniço e se estatalou no chão e morreu, claro, Então a moral da história, vemos em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. O que diz aqui Salomão mais uma vez?
deixe que outros te louvem. E aqui dentro dos cuidados que nós devemos ter com os elogios, ainda tem outro que eu quero frisar aqui, que é o perigo dos elogios. Não basta deixar que outros te louvem. Olha o que diz versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ou seja, não basta apenas não nos elogiarmos, né? Vamos dizer assim. Mas devemos também ter cuidado quando nós formos elogiados. O principal perigo dos elogios que recebemos é que nós seremos provados por ele. É isso que esse versículo está dizendo. Devemos tomar muito cuidado para que isso não se transforme em soberba. Amados, elogio testa o nosso caráter, certo? Além do cuidado com os elogios, eu quero compartilhar aqui outro ensinamento rapidinho, que está nesse mesmo capítulo, que é o segundo. O que devemos buscar para nos tornar mais sábios? Se está dizendo que os elogios são perigosos, o que é que eu devo buscar? Versículos 5 e 6. Olha aí. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe o que nós devemos buscar, mas ao invés de elogios? A correção. A correção, quando ela é feita com amor, ela realmente muda a nossa vida. E eu quero encerrar com você com uma frase da Helena Tanuri, que ela disse assim: melhor ser confrontado e ter a chance de mudar do que ir se perdendo e sendo aplaudido. E como em toda série, hoje mais uma vez, nós podemos fazer a escolha se nós queremos ser elogiados e talvez até nos perdermos no meio do caminho, ou se nós vamos buscar por correção de amigos, pessoas que nos amam, mas querem o melhor para nós. Nunca esqueça que a escolha é sua.